virtual. Boa noite a todos. Muito prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos a nossa querida Edila Luz aqui conosco, agradecendo muito a presença dela, nossa colega lá do CERJ, da Mediunidade, do, do Seara Fraterna, uma trabalhadora muito grande, né, do movimento espírita, cantora, né, Edila? Olha, a gente, às vezes, na reunião mediúnica, os espíritos pedem para ela cantar. Então, só para vocês terem uma ideia. E a gente está muito feliz com a presença dela, que nunca recusa, sempre aceita, tem as suas histórias, né? Então, nós estamos felizes aqui com mais um dia aqui uma segunda-feira aqui no nosso canal. E eu fiquei procurando aqui uma mensagem, né? Um texto para a gente ler inicial, e, claro, já fui lá para a minha cartilha da natureza. Vou ler para vocês mais uma poesiazinha do nosso Casimiro Cunha. Os caminhos. O caminho mais humilde, seja na vila ou na serra, é convite carinhoso que o Pai traçou sobre a terra. Qualquer estrada do mundo é sugestão de bondade, por trazer às criaturas os bens da fraternidade. É a chave silenciosa das mais belas ligações, que aproxima os interesses no elo dos corações. A avenida na cidade, em luz quente, clara e viva, é chamamento mais forte para a união coletiva. Se o caminho é do trabalho, no labor do ganha-pão, é trilho amado e bendito, de muita satisfação. Se é traço rude e singelo, aberto no campo em flor, abre acesso à natureza, à eterna mostra do amor. Há caminhos para o templo, para o lar, para a oficina, todos eles são recursos da providência divina. A excelsa sabedoria jamais esqueceu ninguém, dispondo todas as sendas para a luz e para o bem. Somente o homem da terra, na ambição negra e fatal, abusa dos dons do céu, caminhando para o mal. Ditoso quem reconheça em todo estrado uma luz e conduz à caridade do caminho, que é Jesus. Então, com essa coisa mais linda, né, do nosso Casimiro Cunha, nós vamos iniciar a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, o nosso guia, a Maria Santíssima, a nossa Mãe Maior, ao nosso doutor Bezerra de Menezes, que cuida tanto de nós, e aos amigos espirituais, diretores dessa casa, por esses momentos que nós estamos tendo já há 5 anos, em que podemos estreitar os nossos laços afetivos, e ampliando, né, o nosso aprendizado. Muito obrigado, e que sempre pedimos as bênçãos lá para a nossa comunidade do Andaraí, pedimos as bênçãos aqui para a nossa casa espírita e os nossos lares, os nossos vizinhos, e para todos aqueles que necessitam tanto de paz e de harmonia nesse momento. Aproveitamos para pedir também que essa cidade receba uma chuva de luz, de paz, de proteção, nesses momentos difíceis que começam agora, e possamos atravessá-lo da melhor maneira possível. Assim seja. Sheila, passo a palavra para você, querida, para falar, ela vai falar do bom e mal sofrer. Bem e mal sofrer. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, é o item 18. E
a gente, né, começar, eu vou lá no nosso Aurélio para ver o que que lá nos diz o que é sofrer, né? Para a gente saber como a gente pode sofrer bem ou mal. Então, diz que sofrer é ser atormentado, afligido, é suportar, aguentar, é passar ou experimentar coisa desagradável, trabalhosa, é admitir, consentir, pode ser dor física ou moral, ou ser acometido também de uma doença. Então, o sofrimento, ele tem, assim, relação, né, com angústia e com aflição. Com angústia e aflição. E com isso, nós vamos ver que se estamos aqui nessa encarnação, passando por algumas coisas, todo mundo fala assim: aqui é planeta de provas e expiações. Então, o que que é prova e o que que é expiação? Qual é a diferença, né, entre uma coisa e outra? Então, prova, provação é, é uma luta que ensina ao discípulo rebelde o, ou preguiçoso, né? Rebelde preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Já a expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, prova é quando a gente já está arrependido do que fez e quer e pede, né, que venham situações que a gente possa provar que conseguiu melhorar. E a expiação é quando você ainda não se arrependeu, ainda não percebeu as coisas que fez, e aí a lei divina te impõe certas provações, certos sofrimentos, para você ver se você consegue acordar, aprender, enfim, né? Então, e tudo isso tem um motivo, que é a transformação do ser. As expiações e provações têm por fim, na sua vivência, provocar o arrependimento, a conscientização dos sofrimentos causados, fazendo a pessoa arrepender-se e conhecer-se. E com isso ela encontrar a evolução espiritual, que é a consequência desses momentos porque passamos. E aí, muitas das vezes, na nossa vida, tanto as provas quanto as expiações são calcadas pela dor. Então, qual é essa problemática da dor, né? A dor, como é a dor em nossa vida? Então, a dor, ela é agente de desenvolvimento e progresso. Nós devemos pensar na dor assim, não como algo ruim, mas algo que vai promover essa transformação e o progresso. A dor moral, ela aprimora os sentimentos. Então, de acordo, né, com aquele velho ditado que diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, então, que significa que nós podemos fazer o que quisermos da nossa vida, viver de acordo com a nossa vontade, mas que nós vamos ter que arcar com as consequências dos atos que nós fazemos durante a encarnação, né? Os efeitos, vamos ter que passar, né, dos efeitos que causamos pelos nossos atos. Então, por isso, nós vamos ter que colher essa dor, esse sofrimento, não colher, acolher de uma forma mais amena. E quando a gente está com dor, quando a gente está doente, a gente faz o quê? A gente vai aonde, Jurema? Médico.
vai no médico. Então, tem um médico muito bom que eu vou te indicar, tá bom? Ele é um médico de almas, de corpo, de tudo. Ele chama Jesus. Então, nós vamos procurar o que que esse médico Jesus traz para todos nós. Primeiramente, quando foi questionado por muitos que ele estava no meio, né, de pessoas de má vida, o que que ele falou é que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, para quem está sofrendo, para quem está nesse processo de sofrimento, ele disse que ele veio para eles, para ensinar como se livrar, como amenizar a dor, ele veio resgatar, né, essas pessoas que estavam nesse processo, trazê-las para a parte boa, né, para que eles também se tornassem pessoas justas, merecedoras de todas de tudo, né, de bom que tem. E quando a gente vai ao médico, muitas vezes eles mandam a gente fazer exames, não? Ah, precisa fazer exame de sangue, fazer exame tudo aquilo. E uma das coisas que esse médico pede que a gente faça é o exame de consciência. E aí, através desse exame, nós vamos interrogar a nossa consciência. Assim, se eu tivesse feito ou deixado de fazer determinada coisa, eu estaria como estou hoje. Muitas das vezes é falta nossa, né? Então, a gente faz uma reflexão sobre esse sofrimento que nos visita. Assim, em caso de doença, será que eu descuidei da minha alimentação, né? Descuidei dos cuidados que eu deveria ter com a minha higiene, enfim, com a minha vida? Eu descuidei, eu parei de me cuidar. No caso de muitas pessoas ficam, meu filho é problemático, né? Tô passando por isso, por essa situação de ingratidão. Aí a gente pergunta, né? Será que se ele escolheu, né, um caminho que não era o melhor, será que a gente deixou de cuidar dessa educação? Não soube dar a educação, não soube ver os sinais? Como também nas questões familiares, né? Será que eu fui injusto para com as pessoas, por isso eu estou passando por essa situação, por esse sofrimento? A gente tem que aprender a fazer esses exames de consciência, né? Pegar para a gente ver como é que está. Porque o modo de você passar e tentar vivenciar o bem é uma palavrinha que nos foi dada por esse amigo que nos falou, resignação. Mas aí tem muita gente que confunde a resignação, né? Que aí fala assim, que nós precisamos, diante da ingratidão, diante dos adversários, diante do infortúnio, ser resignados. Mas que a resignação, ela, ela não é passiva, ela não é algo assim, não é uma aceitação de tudo que me acontece. São só os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons, a fim de sermos felizes. Isso é resignação. A resignação é o consentimento do coração. Então, a gente tem que também aprender
que há uma diferença entre a resignação e o conformismo. A resignação, ela é ativa e consciente. O conformismo é passivo e inconsciente. É como um exemplo: três animais, três cachorros de raça, eram de propriedade de um rico, um homem muito rico. E esse homem não tinha filhos, então tratava aqueles três cachorrinhos como se fossem os seus filhos. Então eles dormiam num quarto, eles dormiam na cama, com ar-condicionado. Eles comiam só filé, só coisas boas, né? Água mineral. Cada um tinha uma coleira cravejada de brilhantes. Tinha uma vida que muita gente gostaria de ter. Enfim, este homem morreu. E ao dividir a herança com os parentes, foi aquela briga, aquela disputa, ninguém quis ficar com os cães, mas quiseram as suas coleiras. As coleiras foram tiradas, as coleiras de diamante, mas ninguém quis aqueles cães. Então, um parente bem pobre, que tinha um sítio bem afastado da cidade, resolveu ficar e foi lá pegar os cães. Ele falou assim: bom, eles vão poder me ajudar no sítio. E ele foi buscar com o carro que ele tinha. Era um carro de boi. Então foi ele para a cidade, naquele carro de boi, naquele passo bem lento, né, do boi. Pegou, quando chegou, não tinha coleira, ele pegou uma corda e amarrou no pescoço de cada cão e amarrou um numa ponta do carro, um no meio e o outro na outra ponta. E foram andando. Aí diz que o cachorro aqui da esquerda ficou revoltado. Não, eu perdi a minha vida boa. Agora eu vou ter que ir para um lugar onde eu não vou ter nada, não vou ter mais o meu conforto. Eu vou ter que trabalhar. Eu não quero ir. E começou a se debater. E quanto mais ele se debatia, mais a corda lhe machucava o pescoço. E teve uma certa hora que parte do caminho ele foi arrastado. O cão da direita olhou o irmão se debatendo, todo machucado, e também pensou: acabou minha vida boa, acabou toda aquela minha mordomia, que vai ser da minha vida agora? Só que ele foi abaixando a cabeça, abaixando o rabinho, ó dor, ó céus, acabou minha vida, e foi naquele passo lento, e a viagem para ele foi longa, ele não viu nada da paisagem. E o cão que estava no meio olhou para a esquerda, viu o irmão sendo arrastado, todo machucado, sangrando. Viu o outro todo desanimado, com a cara quase no chão. O que ele fez? Pulou para cima do carro do boi, pensando assim: bom, acabou a minha mordomia. Agora eu vou ter que trabalhar. Agora a vida é outra. Então, deixa eu sentar aqui, vou descansar, porque quando eu chegar lá, eu sei que eu vou ter que trabalhar. Então, deixa eu aproveitar, deixa eu ver a paisagem, deixa eu ver meus novos domínios. E ao chegar, era quem estava pronto, porque um estava muito machucado e o outro muito deprimido, não podiam fazer, e esse estava pronto para sua nova jornada. Então ele se resignou, ele não se conformou como o da direita e nem se revoltou como o da esquerda. Ele simplesmente se resignou com o seu novo destino e foi muito amado pelo seu novo dono. Com isso, ele ganhava certas regalias. Então, a gente vê, né, e de que forma o sofrimento pode ser traduzido por felicidade, né? Porque aí a gente vê lá no Sermão da Montanha, Jesus vem dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque serão, né? Serão, porque o reino dos céus lhe pertence, que serão consolados, que encontrarão felicidade. Aí a gente pergunta, né? Então, como é que esse sofrimento pode virar felicidade?
Aí, sendo as dores de hoje o resgate de nossas vidas passadas, o sofrimento, ele, ele constitui forma e oportunidade abençoada de saldar os débitos com a justiça divina. Então, nós como podemos suavizar essas nossas provações? Moderando nossos desejos, evitando a inveja, o ciúme, a ambição, dando, é, dando à vida material o valor relativo que lhe é peculiar, não dando um valor maior do que é. Acima de tudo, aceitando com resignação e praticando o bem ao próximo. E é nessa bem-aventurança a gente vê, e tivemos uma resposta, né, de Lacordaire, que ele fala que bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua sublimação à vontade de Deus, porque terão centuplicados a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Isso a gente vê lá na Fonte Viva, na lição 11, glorifiquemos. E aí, Joana de Ângeles nos fala também, né? Espera pelo amanhecer, quando o seu dia se te apresente sombrio e apavorante, se te parecem insuportáveis as dores, lembre-te de Jesus. Ora, aguarda e confia. Também a gente vê esse trechinho lá no livro Depois da Tempestade. E lembrando sempre que Jesus nos dizia, né? Vinde a mim, todos os que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí, como eu gosto dos exemplos, eu vou falar de uma pessoa que nesta última encarnação, ele foi o bem sofrer. Para quem nunca ouviu falar dessa criatura, foi Jerônimo Mendonça, que nasceu no dia 1º de novembro de 1939, na cidade de Tuiutaba, lá no Triângulo Mineiro. E ele desencarnou no dia 26 de novembro de 1989, com 50 anos. Ele viveu 50 anos nessa última encarnação, sofrendo muito, mas nos dando uma mensagem muito linda. Então, ele foi, assim, o nono filho, de 10 irmãos, aliás, foram 9 irmãos, ele o único homem, foi o penúltimo, e os pais eram muito pobres. O pai trabalhava nas fazendas, trabalhava como carvoeiro, e a mãe lavava roupa para fora com a ajuda da mãe dela, né, da avó do Jerônimo, que ajudava a cuidar das crianças, para que ela, né, para que a mãe dele, Dona Antônia, era Antônia Cândido de Jesus, e o pai era Altino Mendonça. Repararam no sobrenome dela? Antônia Cândido. Chegava a ser parente de Chico Xavier, por parte de pai, né? Ela, pela parte do pai do Chico Xavier, eram parentes. Então, quando
embora a mãe dela fosse presbiteriana e levava Jerônimo desde pequeno para a igreja. E Jerônimo começou a trabalhar desde criança, 6, 7 anos. Ele já trabalhava como engraxate para ajudar em casa. Menino muito inteligente. Na escola, ele era muito inteligente, aprendia as coisas com facilidade. Tinha uma voz muito bonita, gostava de escrever poesias. Já criança escrevia poesias. Teve vários empregos. Aos 15 anos, ele já fazia estudos. Desde cedo, ele fazia estudos, né, na igreja presbiteriana. Mas quando a avó dele desencarnou, ele começou a questionar para onde vai essa alma tão boa? Não pode acabar assim. E nisso, uma de suas irmãs mais velha, que morava em Pedro Leopoldo, ela. Um momentinho. Que morava em Pedro Leopoldo, ela se tornou espírita. E aí ela começou. E quando Jerônimo, às vezes, ia lá na casa dela, ela acabou levando ele até lá, até Pedro, até o Chico, para que ele conversasse com o Chico. E ele começou a se interessar pelo espiritismo. Então, com 15 anos, ele deixa seu lado, né, de igreja presbiteriana e passa a se interessar pela doutrina codificada por Allan Kardec. E aí ele vai se enriquecendo, começa a frequentar o Centro Espírita de Tuiutaba e já começa a integrar os grupos jovens, já começa a fazer os estudos, as excursões com os jovens, já começa a fazer pequenas palestras, começa a se entusiasmar. E ele também tinha, assim, duas grandes paixões. Uma era o futebol. Ele jogava, estava sendo, né, treinado para fazer parte do time da cidade, na parte do juvenil, ele jogava no colégio e tudo, e a outra era o cinema. Ele adorava o cinema. Então, aos 17 anos, ele trabalhava também num hotel. E o dono desse hotel também era espírita. Então, ajudava ele muito, ajudava ele e tudo. E ele tinha um grande sonho. Na época, era ter um terno de linho branco. Era moda na época, né? Então, ele queria. Ele era muito alto para a idade, ele era bem alto. E ele no cinema, cinema naquelas épocas, vocês são jovens, não pegaram, mas eu, ainda mais no interior, criança, ainda peguei essa parte. A gente ia para o cinema no domingo assistir um filme, antes do filme passava como se fosse um seriado. Todo domingo passava um capítulo de um filme. Aí a gente tinha que, no outro domingo, a gente tinha que ir assistir um outro filme para poder assistir, né? Aquela outra parte. E lá nessa época também, em Minas, né? Era assim, não sei aqui no Rio, mas eu sou mineira, então eu peguei essa parte. E o Jerônimo gostava muito do Tarzan, que ele se achava, né? Ele olhava para ele no espelho e falava: Jerônimo, você é um Tarzan, né? Era alto, porte atlético, afinal de contas, ele era um jogador, quase se tornando profissional. E esse chefe dele resolveu ajudar a comprar um terno de linho branco para ele. Então, fez lá o terno, sob medida, todo feliz, e ele resolveu estrear o terno no cinema, porque ia passar e o vento levou. Só que ele ficou se admirando tanto no espelho que ele acabou chegando na última sessão e quando ele chegou, o cinema estava lotado. E ele resolveu ficar assistir o filme assim mesmo, em pé, 4 horas de duração. E ele assistiu o filme encantado, se vendo naquelas cenas, tão embevecido que quando o filme acabou, que ele foi andar e não conseguiu sair do lugar. As suas pernas, seus joelhos estavam inchados, tanto que ele teve que ser carregado até o hospital. E aquele terno, aquela calça, né?
que ele usou pela primeira vez, o médico, para examinar suas pernas, teve que cortar com uma tesoura. Então, viu que seus joelhos, tornozelos estavam muito inchados, e aí começou com os exames feitos posteriormente. Descobriu-se que ele sofria de artrite reumatoide progressiva. A partir daí, ele que já trabalhava nessa época, depois ele começou a dar aulas, começou a trabalhar como professor no ano seguinte, aos 18 anos, num grupo escolar, ele era professor de lá. Então, começou a ir para dar aula no colégio. Aí, daqui a pouquinho, ele teve que começar a usar uma muleta. Depois, teve que ir para a cadeira de roda. Aí já não deu mais para dar aulas. E, aos 20 anos, teve que ficar em cima de uma cama. Nesse momento também de ficar em cima da cama, com o passar de algum tempo, começou a cardiopatia. Ele tinha que tomar Isordil diariamente e ficar com fizeram uma mofada para ele de areia, encheram de areia, de 30 quilos que ficava em cima do seu peito, para ele poder aguentar a dor. Os amigos se solidarizaram e mandaram construir uma cama ortopédica para ele, e também comprar uma Kombi, para que ele pudesse se locomover, porque ele já fazia palestras, e nessa época, pasme, ele com tão pouca idade, ele já havia fundado duas casas espíritas, já havia escrito livros, gravado LPs de poesias, de músicas. Ele fazia um trabalho social muito grande em Tuiutaba. Ele, antes de ser acometido, né, de ficar assim entrevado, ele trabalhou na rádio de Tuiutaba também, no programa, e ele foi passando por essas dificuldades. Quando chegou um certo momento, ele devia estar com uns 21, 20 para 22 anos, ele teve uma infecção urinária muito forte, e o médico chamou os amigos dizendo que ele não iria resistir. Ele estava com muita hemorragia, que ele iria desencarnar. E ele queria se despedir do Chico. Só que a viagem Chico, nessa época, já estava em Uberaba, e de Tuiutaba para Uberaba, que levaria no máximo meia hora, 1 hora de carro, 1 hora e meia, o médico falou que ele não iria aguentar. Então, um fazendeiro, que Chico, desde criança, engraxava as botas dele, né, que depois se tornou espírita, amigo, que ajudou nessas vaquinhas, né, de comprar a Kombi, do leito ortopédico, emprestou o avião, ele tinha um aviãozinho, emprestou para que Chico fosse se despedir aliás, que Jerônimo fosse despedir do Chico. A viagem que durou 20 minutos de avião, quando chegou lá, o Jerônimo estava com o lençol ensopado, encharcado de sangue. Ao chegar no grupo da prece, o Chico estava naquelas suas visitas, aquelas comunidades carentes, né, distribuir o pão e o evangelho, mas logo, e eles ficaram na porta. Aí logo quando o Chico chegou e viu o Jerônimo, né, brincou assim, olha o nosso Jerônimo. Aí olhou para aquele lençol todo ensanguentado e falou assim, nossa, parece uma rosa vermelha. Vamos cada um dar um beijo nele, mas com muito cuidado, para não despetalar a rosa. E cada um daqueles companheiros do Chico começaram a dar um beijo suavemente na face de Jerônimo, e cada beijo que Jerônimo recebia era fluidos que ele estava recebendo. Até que o Chico veio, deu-lhe um beijo e pousou suas mãos, né, sobre seu ventre, aplicando-lhe mesmo um passe. Jerônimo, na hora, sentiu uma descarga de energia, que a hemorragia cessou na hora. E ele falou assim, Jerônimo, você sabe que você estava morrendo, né? Aí o Jerônimo, sei, eu estava morrendo por causa da minha infecção urinária. Ele falou assim, não, Jerônimo,
você estava morrendo pela síndrome do coitadinho. As pessoas, você adquiriu a autopiedade. As pessoas iam lá te visitar, falavam, oh, Jerônimo, uma pessoa tão boa, faz tanto bem, ajuda tanta gente, oh, assim, coitadinho nessa cama. E você assumiu esse coitadinho. Só que esse coitadinho foi envenenando o seu corpo físico e espiritual. Então, o conselho que eu lhe dou é que viva. Viva com otimismo, com alegria, cante, sorria, leve a vida. Você sabe, você está nessa situação por um motivo muito sério. Então aproveite. E o Jerônimo, que foi lá para se despedir do Chico, acabou fazendo a explanação do dia, falando justamente sobre o sofrimento, sobre bem-aventurados os aflitos. E aí Jerônimo realmente assumiu essa postura de otimismo. Tentou curas, tentou, foi até o Zé Arigó, continuou fazendo seus tratamentos, fazia tratamento com médico em São Paulo, de vez em quando ele ia para São Paulo fazer esse tratamento, mas não interrompeu a sua tarefa. Aí, assim, já na cama, ele fundou o Pouso do Amanhecer, instituição que tem até hoje, que abriga mais de 200 crianças carentes, que, que, man- que é mantida ainda essa fundação para atender essas crianças, também um asilo. E, e ele conta-se que depois, antes, que depois ele ainda perdeu, ficou cego de uma vista, e a outra vista, anos mais tarde, teve que ser arrancada, devido às complicações da doença. Mas quando ele ainda tinha, né, as duas vistas, ele mesmo assim naquela cama, ele gostava ainda de ir ao cinema, e os amigos levavam e deixavam, né, a cama dele lá no corredor. Aí conta lá que uma vez uma jovem entrou, as luzes já tinham apagado e ela tropeçou e caiu em cima do Jerônimo. Aí ela ficou chateada, ela falou assim, mas que aleijado! Aonde eu vou, esse aleijado está. Se eu vou no teatro, ele está. Se eu vou no futebol, ele está. Se eu vou aqui no cinema, ele está. Aí o Jerônimo olhando, né? Qualquer coisa que ele falasse ia piorar. Aí ele sorriu para ela e falou assim: também, minha filha, você não para em casa, hein? Acabou que com isso ela deu uma boa gargalhada e acabaram se tornando amigos, passando a frequentar, né, a casa espírita e ajudando muito. Então, Jerônimo passou por tudo isso e as pessoas começavam, né, a perguntar por que uma pessoa que só faz o bem, que teria uma vida pela frente, poderia se tornar um grande radialista, um jogador de futebol, um atleta, né, poderia ganhar, ajudar muito a sua família, ganhar dinheiro, por que passando por isso? Ele aproveitava, enquanto ele tinha, né, ainda as vistas, estava só na cama, para estudar a doutrina. Depois ele dependia de irmãs, de amigos, para ler para ele. E ele ainda editou livros para que fossem publicados. Então, ele foi, foi-lhe uma vez questionado e ele só falou assim: não sei o motivo, mas se eu estou passando por isso, alguma coisa tem. E eu vou seguir os conselhos, né, que o Chico me deu. Vou levar essa vida da melhor forma possível. E aí, ele então continuou na sua tarefa. Ele até para fazer o Pouso do Amanhecer, certa vez ele veio ao Rio de Janeiro e o Chico estava aqui, estava falando na Fundação Marieta Gaio, Bom Sucesso. Eu até, nessa época, eu frequentava essa instituição com a minha mãe trabalhava lá,
E toda vez que o Chico ia, estava, né? Todo mundo lá assistindo o Chico. E uma vez realmente chegou o Jerônimo. Eu olhei assim, o homem chega, se de repente entra 6 homens carregando uma cama, já aquele tumulto todo, e Chico brincando com ele, que não sei o quê, aí falando, hoje eu não falo, hoje quem fala é Jerônimo, brincando. Aí eu fiquei só parada olhando, devia ter meus 19 anos, né? Fiquei lá parada assim, olhando, questionando, o que que é isso? O que que esse homem vai falar, né? Gente, ele contou tanto caso, ele cantou, ele riu, falou poesias, a gente ria, o tempo passou e de repente a gente não percebia que ele não conseguia levantar daquela cama. Não percebíamos, passou tão rápido. E nesse dia depois ele estava conversando com o Chico que ele tinha ido ao Rio para ver se ia conseguir dinheiro, porque eles tinham lá um terreno e ele precisava de dinheiro para comprar esse terreno, que foi oferecido para ele fazer essa obra. Aí o Chico falou para ele: Meu filho, você não vai conseguir nada aqui com os espíritas do Rio, ninguém tem dinheiro aqui. Desde aquela época a gente já não tinha dinheiro. Aí ele falou assim: Mas vou te dar um conselho. Vai no Canecão, que o Roberto Carlos está fazendo show lá no Canecão. E a última vez que ele me procurou, eu vi que ele me ajudou. Ele está bem sensível, né? Quando eu falei com ele coisas da época que o filho dele nasceu. Então, vai lá, procura o Roberto Carlos. Ele vai te ajudar. Ele falou assim: como é que eu vou falar para o Chico? Como é que eu vou entrar no Canecão se eu não tenho dinheiro para pagar o ingresso? E demais. Não é um ingresso, são 7 ingressos. Porque ele andava com 6 pessoas. Aí ele falou assim: bom, só tem um jeito. Nós vamos mais cedo, vamos ficar lá na garagem, parado lá, vou botar minha peça para botar minha cama assim, frente à porta da garagem, que assim que ele chegar, ele vai ter que parar o carro, aí eu falo com ele. Aí nisso que está lá, esperando, entra, chega um carro, desce um homem do carro, olha para ele, fala assim: Senhor é Jerônimo Mendonça? Ele olhou espantado, falou assim: só. Ele falou assim: eu estive na Fundação Maria Tagaio para falar com o Chico, estava passando por uns momentos assim, né, difíceis, então fui lá falar com o Chico, e o senhor estava lá. Quando o Chico falou que o senhor é que ia fazer, ia falar, eu falei: não vai sair coisa boa daí. Um homem nessa situação não pode falar coisa boa. Ele falou: mas o senhor falou coisas tão positivas, tão alegres, que me animou tanto. Eu saí de lá tão bem, que eu falei assim comigo: um dia eu vou retribuir a esse homem o bem que ele fez à minha alma. Você está fazendo aqui o quê? Ele Geraldo contou, né? Ele falou assim: se é só por isso, não se preocupe, não precisa ficar esperando o Roberto Carlos aqui, não. Vamos entrar. Eu sou o gerente do Canecão. Então, vamos entrar. Vou dar a mesa para vocês, se vocês vão assistir o show. E depois do show, você fala com o Roberto, a gente te leva lá. E assim foi. E realmente, depois do show, Gerônimo foi levado até o camarim, conversou com o Roberto Carlos, e o Roberto Carlos perguntou quanto ele precisaria. Na época, a gente ainda estava em cruzeiros. Ele falou 1 milhão de cruzeiros. Aí o Roberto falou assim: faz o seguinte, passa amanhã lá no meu apartamento lá na Urca, chama, né? Pede pela. Eu não devo estar, mas pede para minha secretária, a Carminha, que eu vou deixar com ela o cheque. Mas, por favor, não espalha, não, porque senão vai ser uma romaria lá na minha porta. E assim foi. Na hora que estavam saindo, ainda haviam vários fãs na porta para aplaudir, né, o Roberto e tudo. E o Jerônimo saindo, né, carregado. Aí o Jerônimo, para não perder a piada, mostrando o otimismo, virou para o Roberto Carlos e falou assim: você é aplaudido de pé, mas quem sai carregado sou eu. Então, mostrando, né, essa faceta. E quando ele foi pegar o cheque, no dia seguinte, o cheque não era de 1 milhão, era de 3 milhões. Com isso, ele pôde comprar o terreno, fazer o prédio e ainda fazer um asilo. Então, quanto, né, ajudou.
E aí a gente pergunta, né? Essa pessoa, por quê? Por que assim? Então, uma pessoa que fundou dois centros espíritas, uma pessoa que escreveu 5 livros, gravou 2 LPs, que tem que fez, né, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer para essas crianças, que fez tudo isso, que acalmou e acalentou tantas pessoas. Aí ele começou a falar. Tem um livro, Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra, em que ele fala das suas encarnações passadas. Em uma delas, ele foi o príncipe Horenzebe. Quem leu Memórias de uma Rainha? Aquele príncipe que era primo da faraó Hatshepsut, que mandou matar tantas pessoas, tantas mulheres que recebiam a rosa, né, enfeitiçada, envenenada, depois elas tinham o coração extirpado, porque era o ritual para ele conseguir a vida eterna, era beber o sangue do coração dessas jovens. Os criados, os servos que trabalhavam para lá, para o palácio, para que não comentassem o que era ouvido, o que era visto, o que era feito lá, as orgias que ele promovia e tudo. Quem não fosse mudo, ele mandava cortar as línguas. Depois, então, era esse príncipe que viveu nesse luxo, contrariando, na época, as leis do Egito, do sacrifício humano, fazendo tudo isso é, nesse trabalho, né, de tentar conseguir a vida eterna. Então, quantas pessoas foram mortas, quantos corações, quantas mulheres se apaixonaram porque ele dava um elixir onde elas, ao beber, se apaixonavam por ele. E ele bebia um outro que fazia com que seu coração se mantivesse frio, indiferente a essa paixão, a esse amor. Depois também fala de uma outra encarnação, onde ele foi o rei persa, Cambises, grande rei persa que invadiu o Egito, que conquistou vários locais, mas que também era um homem sanguinário, que sofria da epilepsia, e quando recobrava desses ataques, ele se sentia tão envergonhado, tão vulnerável, tão assim angustiado, que ele atacava quem estivesse próximo, e muitas vezes matava servos, inclusive matou sua mulher, que estava grávida de seu filho, que era sua irmã, que na época era comum, daquela época, os irmãos, né, descendentes dos reis, se casarem. Então ele mata a irmã e o próprio filho, que estava no ventre, quando ele volta de um desses acessos de, da epilepsia. Então ele era muito, não gostava de fazer prisioneiros, né? Ele era bem ruim. E ele, ao invadir o Egito, invadiu o Egito porque o faraó não lhe deu uma das filhas como esposa. Mandou a filha de um ex-faraó, alguma coisa assim. Então ele ficou se sentindo humilhado, preterido, com isso invadiu o Egito. E nessa invasão, conta-se que dizem alguns que ele havia matado o boi Ibis, pela aquela adoração que eles têm, né, aos cultos aos deuses, ao Ibis, sempre um animal era cultuado. Uns falam que o animal já estava velho e morreu, outros dizem que ele apunhalou na veia femoral o animal e com isso morreu. E ao retornar à Pérsia, ele, ao subir ao cavalo, a sua espada perfura-lhe a veia femoral e ele vem a morrer, sem deixar herdeiros, porque ele já havia mandado matar também o seu irmão, que ele não queria usurpadores no seu
trono. Então, deixou a Pérsia sem herdeiros, e foi aí que o seu general Dario assume o reinado da Pérsia. Então, também como Cambises, não era lá gente muito boa. E a penúltima encarnação dele, antes de vir como Jerônimo, foi como o rei Luís II da Baviera, aquele rei boêmio que também gastou, quase que dilapidou toda a fortuna da Boêmia, construindo palácios, era mecenas de artistas, principalmente de... Esqueci o nome do Wagner. Wagner, que estava com ele naquela encarnação, como Horenzeb, ele era o mago que fazia esse veneno que o ajudava nessas coisas todas. Então, o compositor Wagner, que ele ajudava muito. E conta-se que ele morreu afogado, já demente, junto com o seu médico. Esse médico também veio dessa reencarnação com ele lá, era um rival dele, lá nessa época que ele era o príncipe Horenzeb. Então, diz que nessa morte por afogamento é que o médico tentou matá-lo, tentou afogá-lo. Ele conseguiu matar o médico. Só que quando ele conseguiu matar, ele estava tão fraco que ele acabou também se afogando. Nesse, ele dormia numa cama de ouro. Seu quarto era todo enfeitado, né? De ouro, com toda aquela mordomia. E a última encarnação, ele dormia numa cama ortopédica. Então, tem um livro da escritora Célia, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu também estou atrás desse livro, porque nesse livro, ele como desencarnado, não, já como espírito, e ele fala uma coisa, que quando ele programou essa atual encarnação, ele diz assim o seguinte nesse livro, é Asas da Liberdade, da Célia Xavier Camargo, do Paraná, né? Nesse livro. Ele fala o seguinte, um dos trechos do livro. Através do tempo, reencarnei inúmeras vezes, envergando personagens diversas. Sofri e fiz sofrer, torturei e fui torturado. Ainda causei muito mal, enfrentei dores acerbas, até que, nesse ir e vir constante e alternado, ora em experiência na Terra, ora no plano espiritual, a consciência, lembra do exame de consciência? Começou a despertar, mostrando-me que recebemos sempre o que plantamos. Olha a colheita, né? Então passei a entender que, causando mal, receberia o mal de retorno, mas que, por outro lado, fazendo mal, colheria bênçãos infinitas. Dessa forma, modifiquei-me, acendendo no íntimo o desejo de ser melhor. E aí pediu, comecei a sentir necessidade de reduzir meus clamorosos débitos com a justiça divina e também de provar as mudanças que eu acreditava ter incorporado em definitivo ao ser espiritual, razão porque desejei reencarnar. No íntimo, ansiava por voltar em situação de sofrimento que me permitisse testar meus próprios valores. Assim, planejei retornar com uma enfermidade que me deixasse cego, que me deixasse num leito, cego, sem fala e sem audição. Os benfeitores acolheram minha sugestão de planejamento reencarnatório com algumas ressalvas. Um deles, mais elevado, me disse o seguinte: caro irmão Jerônimo, muito justo seu desejo de retornar às lides terrenas na reafirmação de tuas conquistas, ao mesmo tempo que trazes o íntimo o anseio de reparar débitos constituídos
em encarnações passadas. Louvamos seu propósito. No entanto, dessa maneira, ficarias restritos ao padecimento físico, utilizando a tua condição para desenvolver, especialmente, a resignação, a paciência e valores íntimos de elevação por meio da prece, em contato com as esferas espirituais. E aí, conhecemos a sabedoria do planejamento reencarnatório. Considerando tua condição moral e espiritual, entendemos que pode fazer mais para que teu retorno ao palco do mundo adquira novo significado pela exemplificação do Evangelho do Cristo. Então, sugerimos que deves nascer com os talentos da fala e da audição, para que sirvam de poderosa alavanca no exercício do bem, de que a seara de Jesus tanto necessita. E ele continua: os olhos utilizados para falar. Oi, gente, desculpa, deixa eu tomar mais água. E vai. Bom, os olhos que ele usava para o mal, durante um bom tempo, ia ser para ver as coisas boas, né? Ver as pessoas e, com isso, trabalhar no bem. Depois de um certo tempo, ele perderia essa condição. Já a fala seria muito importante dele trabalhar o bem, ele que mandou, né, cortar a língua de tantos. Então, ele ia ouvir as queixas, ele ia ouvir, né, os clamores das pessoas e iria ajudar. E foi o que ele fez. Num dos livros dele, acho que é O Gigante Deitado, que fala sobre ele, conta que ele, devido à condição da doença, as suas unhas encravaram e ele teve que ir ao hospital arrancar as unhas e ele não podia tomar anestesia. Então, arrancaram as 10 unhas da mão, sem anestesia. Nessa época, ele já estava cego e ele falou que ele só pensava assim: eu só quero chegar em casa e ficar no escuro quietinho para a dor passar. Nisso, quando ele chega em casa, tem um ônibus parado na porta, com várias pessoas querendo falar com ele, que tinham ido até Uberaba. E o Chico falou assim: antes de ir embora, passa lá em Tuiutaba para falar com Jerônimo. Eles eram de Santa Catarina, esse grupo. À noite, o médico, né, que havia retirado as unhas do Jerônimo, que se tornaram amigos, foi lá conversar com ele. Jerônimo, ele falou assim: aí, Jerônimo, descansou? Ele falou: não deu. Cheguei aqui, tinha um grupo para falar comigo. Mas, Jerônimo, você estava com. Mas eles estavam querendo uma palavra. E eu conversei. Ele falou assim: e daí? Ai, na hora que eles estavam indo embora, eles ainda pegaram um gravador, perguntaram se eu não podia falar algumas poesias e cantar, para eles levarem para os companheiros que não puderam vir. Assim, o que que você fez, Jerônimo? Eu cantei, eu cantei. E ele falou assim: e sabe que enquanto eu cantava, eu esqueci que as minhas mãos estavam doendo. Então, né, esse é um exemplo para a gente ver que, que ele fala, né? Uma das coisas que ele aceitou por isso, porque ele fala que
importante é que, através dessas expiações, a gente pode ver que o pior criminoso, se ele se arrepender e se ele quiser se modificar, passar pela a gama de sofrimento para mostrar, ele tem jeito, que a justiça divina está aí para nos auxiliar a passar e aprender a bem e mal viver, viu? Porque é isso que é o mais importante. Querida, muito obrigada. Essa história do Jerônimo é impressionante, né? E eu aqui estava me lembrando que no culto que eu fiz com meu filho ontem, eu abri o livro do Evangelho naquela passagem do Vianney do Cura d'Ars, que há Ah, da Sociedade Espírita de Paris, né? Eles invocam o Cura d'Ars para curar uma mocinha a cega. cega, né? E aí o cura fala assim: Meu Deus, eu não posso fazer isso. De maneira É, nenhuma, né? Porque essa sua cegueira é uma bênção de Deus, né? Para ela era uma bênção, porque ela ia se livrar de muitas tentações, de muitas coisas. Então, ele diz, né, que muita coisa do que a gente passa é o melhor mesmo, né, para nós, né? E aí eu estava me lembrando do Curadares e da mocinha cega, que ficou cega, e ele disse que aquilo era ela agradecesse todos os dias, né, porque ia chegar o momento depois dela ver a glória, né? exatamente. Gente, nós estamos um pouco avançados no horário, então eu vou pedir a Pedro Paulo para fazer alguns comentários e a nossa prece, vamos encerrar, tá, gente? E avisando a vocês que no dia 3 nós não teremos reunião, a próxima segunda, porque é carnaval, e nós vamos estar, todo mundo, um no ENEF, outro não sei aonde, outro não sei aonde. Então, nós vamos voltar no dia 10 e no dia 10 nós teremos o doutor André Luiz de Oliveira, falando sobre a lei de causa e efeito. Então, eu passo a palavra para Pedro Paulo, para as suas considerações, né? Acho que Edila conhece, Pedro Paulo é meu cunhado, é casado com a minha irmã, Nádia. Nádia é minha irmã. Não, né? Conheço. E aí, Pedro Paulo faz a prece também, tá, Pedro Paulo? Alô? Som? Eu, eu abro aqui o som dele. Gabriel? A Cris está com a mão levantada. Então fala, Cris. Fala, Cristina. Alô? Como a Jurema falou que a Edila canta, eu ia pedir que a Edila cantasse, mas a Edila ficou aí tossindo, não sei se vai poder. Mas essa era a minha solicitação, que você, já que canta, canta aqui para nós, né? Canta Ela está só um achando. pedacinho, canta um pedacinho da Dolores Duran, daquela Ai, que nossa. ama na reunião mediúnica. Ela canta, a Dolores Duran. Eu posso cantar como a prece final. Tempo. É ótimo. Então Adorei. deixa, ela vai fazer a prece cantando. Eu só queria dizer, Edila, que quem Ah, nunca leu sobre o Jerônimo Mendonça, que não deixa de ler, né? exatamente. Realmente é um exemplo de vida. E eu me lembrei da página Paciência, que tem a seguinte frase: a dor é uma bênção e Deus envia seus eleitos. Então, que possamos refletir, trazer para nossas vidas esses exemplos, né? E que são vários Jerônimos, né, Mendonça no É, planeta que sofreram com resignação e nos ensinando o amor que Deus, porque é uma bênção, é uma bênção. Deus, quando a dor vem, é porque chegou o momento da gente crescer. Só isso, fico com Deus todos. Então, a Edila vai cantar, e quando ela acabar de cantar, o canto dela será a nossa prece final. tentar ver se eu lembro a música. E se a voz vai sair, né? Desculpa.
Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da consciência enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Transforma teu soluço em risos de esperança no amar. Eu já perdi tudo, Certo? mas é mais ou menos assim. Estava certo, Vila, que bom, Estava foi certo. ótimo. querida. Com essa música maravilhosa, nós encerramos. Tchau, gente. Até a próxima. Bom, bom carnaval, hein, pessoal? Eu estou no bloco do banheiro para a cozinha, da cozinha para a sala do quarto, Tchau, tchau, fazer arrumação. Maristela, Pedro Paulo. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite, noite, gente. Jurema. Boa noite Boa a noite a todos. todos. Boa Boa noite, noite. Boa noite Eleonora. a todos. Um abraço a todos.